Meus amigos e amigas que são assinantes do Canção Nova Play, vamos dar sequência aos temas, os vídeos sobre o casamento. As inseguranças que os casais sentem. Já conversamos sobre a traição, já conversamos sobre doença. Queremos conversar agora sobre o divórcio. Muitos casais têm o receio de uma separação, de um divórcio. E claro, porque o divórcio é a morte do casamento. E é uma desgraça para a família. Nós todos sabemos as consequências que um divórcio traz para todos. Para o marido e para a mulher é algo muito triste. Por quê? Porque conviveram muitos anos, entregaram a vida um ao outro, viveram uma intimidade profunda. De repente, uma separação, realmente um divórcio, como que arranca pedaços dos dois. Porque o casamento é uma só carne, Sereis uma só carne. É uma violência, separar um casal que de fato foi casado. Porque também nós precisamos dizer que a igreja ensina que alguns casais não estão casados quando acontece a nulidade de casamento. Isso pode acontecer também. Mas quando o casamento aconteceu, de fato, quando Deus uniu, e a separação é muito difícil. Eu gosto de comparar, por exemplo, fazer uma comparação, Eu comparo o casamento assim, por exemplo, como o rio Amazonas. Como é que nasce o rio Amazonas? Você tem dois grandes rios, é o chamado Negro e o Solimões. Um tem águas escuras, outro tem águas amarelas. E depois as águas vão se encontram. É até bonito ver o encontro das águas, Lá é um ponto turístico lá em Manaus. Então as águas se encontram e lentamente vão se misturando, vão caminhando e vão se misturando. Lentamente. Daqui a pouco lá na frente forma o rio Amazonas. E aí você não vê mais o Negro nem o Solimões. Por quê? Porque os dois estão lá dentro. Ninguém perdeu nada. Todos os peixes de um estão lá dentro, todos os peixes do outro estão lá dentro, mas agora as águas se misturaram de uma forma que você não vê mais o Negro e o Solimões, você vê o caudaloso Amazonas. Dobrou de tamanho, porque juntou dois rios. Isso vai desaguar lá no mar. Será que alguém conseguiria chegar lá na frente do rio Amazonas e dizer, Amazonas, vamos separar aqui em Negro e Solimões? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, porque misturou tudo. As águas, os peixes, os bichos, os detritos, misturou tudo, acabou, a água mudou de cor. Não é mais uma água marrom, é uma água negra, é uma água agora, não é nem uma coisa nem outra. É o casamento. Deus diz, sereis uma só carne. A palavra carne na Bíblia quer dizer natureza humana. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus diz, a natureza humana é fraca. Então o casamento é formar uma natureza a dois. Assim como Deus é uma natureza em três pessoas, o casamento é uma natureza em duas pessoas. Deus quis que o casamento fosse um modelo da Santíssima, um sinal da Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja diz isso. E o divórcio é uma violência porque ele esgarça isso. Então é muito duro. Então o casal realmente tem que ter mesmo receio de um divórcio. Então é preciso que o casal ele tenha consciência das consequências drásticas de um divórcio. Para quê? Para que ele lute para que não aconteça o divórcio. A gente sabe que o melhor remédio para uma doença não é o tratamento, é a prevenção. Claro, é muito mais barato, muito menos sofrido. Por exemplo, uma frase que os educadores usam, educa a criança para você não ter que punir o adulto depois. É muito mais fácil você educar uma criança do que você ter um preso depois, te dando trabalho numa penitenciária. No casamento também. Então, o medo do divórcio, é preciso que a gente tenha realmente um certo medo por causa do que a gente sabe que ele pode trazer de malefício. Então vamos nos precaver. Vamos cuidar para que não aconteça isso. E nos outros vídeos todos que você já ouviu, eu já coloquei muitas coisas importantes que estão relacionadas com isso. Porque falar de traição, há uma interface aí, há uma interseção aí de falar também de divórcio.
O divórcio acontece num casal, né, exatamente quando esse casal está vivendo mal. Ele não acontece do dia para a noite. Não, ele é um crescente de problemas, é um crescente de desajustamentos que vai levando a um rompimento. Você imagina um elástico que você vai esticando, 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 esticando. A hora que você rompeu o chamado limite de elasticidade, ele arrebenta. Ok? Então, nós não podemos deixar esse elástico ficar muito esticado. Esticou? Volta. Sabe, todos os casais têm problemas. E não é vergonha ter problema. Não. A vergonha, o mal, é não resolver os problemas. Né? Eu tenho um amigo que diz assim, se é problema, tem solução. Se não tem solução, não é mais problema. Por exemplo, a pessoa morreu, não tem mais jeito. É enterrar, não tem mais solução. Mas se é problema, tem solução. Então vamos buscar a solução. Por que o casal está se desentendendo? Está faltando carinho um com o outro. Vamos conversar? Vamos prometer um ao outro mais carinho, mais atenção, mais tempo de convivência com o outro. Vamos programar um passeio junto, vamos programar um namoro numa tarde de domingo, a gente vai almoçar fora, num restaurante, para a gente conversar. É problema? Tem solução. Qual é o problema? É dinheiro. Ótimo, vamos sentar, vamos equacionar a nossa vida. Será que nós estamos gastando mal aqui, estamos gastando mal ali? Vamos acertar. Enfim, como prevenir o divórcio e o medo do divórcio? É cuidando da vida conjugal, cuidando da vida sexual, que envolve tudo para um casal. Né? Eu gosto de comparar o casamento, gosto não, é uma realidade. Eu gosto de fazer comparação. O que é o casamento? O casamento é uma unidade. A palavra básica no casamento chama-se unidade. Deus disse lá no livro do Gênesis, Ele fez o homem e viu que o homem sozinho não era feliz. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe dar uma ajuda adequada. É impressionante que no Gênesis aparece 2 vezes essa palavra, adequada. Não vou te dar qualquer coisa, não. Eu vou te dar uma ajuda adequada. Alguém que vai te ajudar a viver, vai te completar, vai te fazer feliz. Tanto assim que quando Deus criou Eva, da costela do Adão, ou seja, da mesma natureza do Adão. E não sei se você já reparou, a costela cobre o coração, né? A costela protege o coração, por isso que existe a costela. Sabe, a mulher foi colocada na vida do homem para proteger o homem. Opa, você pega lá o livro da sabedoria não, do Eclesiástico, no 26, o livro do Eclesiástico, no 26, diz assim, o homem que tem uma boa mulher, ela duplica os anos da sua vida e coloca paz na sua existência. Eclesiástico, capítulo 26, versículo 1. É uma página inteira falando da beleza da mulher. Né? O homem que tem uma boa mulher, ele diz, é um presente que Deus lhe deu por causa das suas virtudes. Então, ela vai duplicar os anos da sua vida, ou seja, vai ser alguém que vai te ajudar a viver. Agora, é preciso que haja essa unidade. Deus disse lá no Gênesis 2:24, Deus fez o homem, fez a mulher, levou Eva para o Adão, Adão ficou felicíssimo. O que foi que Adão disse? Ele disse assim, agora sim, Senhor, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher. Engraçado, foi Adão que colocou o nome dela de Eva de mulher. Por quê? Porque mulher no hebraico é o feminino de homem. Homem no hebraico é ish, I-S-H. Mulher no hebraico é isha, I-S-H-A. Adão sentiu que ele estava diante de alguém como ele, só que não era ele, era um outro lado, era um feminino. Deus tinha dado para ele todos os pássaros do céu, os animais dos campos, os peixes. Mandou que Adão desse nome a tudo. Dar nome significa tomar posse. Mas ele não se satisfez. Mas quando Deus lhe dá a mulher, aí ele ficou satisfeito. E pôs nome nela também, porque por nome significa meio que tomar posse. Então,
para evitar o divórcio, né, o casal precisa ter, né, esse cuidado que nós já tratamos aqui em todos os outros vídeos, para evitar, né, uma traição, para evitar outros problemas que possam levar o casal à separação. Né? E, sobretudo, cuidar da unidade. E unidade não é a mesma coisa de estar junto. Eu quero completar essa reflexão mostrando isso. Uma coisa é você ter duas pessoas juntas, vivendo na mesma casa, debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa. Outra coisa é você ter duas pessoas unidas. São coisas diferentes. Vou dar um exemplo. Se você tem batata e laranja misturado numa cesta, elas estão juntas, mas não estão unidas. Agora, se você mistura um copo de café com um copo de leite, aí você não separa mais. Porque aí houve, de fato, unidade. Então, para o casal evitar um divórcio, o medo do divórcio, o casal tem que buscar essa unidade. E quem é que faz essa unidade? É o amor. O perdão é a compreensão, é a bondade, é a delicadeza, é não ser egoísta. Isso faz a unidade que elimina o medo do divórcio. CançãoNovaPlay.com. Assine já!